Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Diz o Senhor. Até que a palavra do nosso Deus, meus irmãos, vamos mais uma vez à sua presença, rogando a sua bênção sobre esse momento de exposição de sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus, após o Senhor ter nos convocado para estarmos diante da tua presença, após termos salmodiado ao Senhor, Pai, os teus hinos, os teus cânticos espirituais, agora, Pai, nós suplicamos o teu favor sobre a tua igreja, que o Senhor possa nos conduzir a Cristo do início ao fim desse sermão, a fim de sermos verdadeiramente salvos, a fim de contemplarmos, ó Deus, a tua glória e amarmos cada vez mais ao Senhor. Ajuda-nos pelo teu Espírito Santo. É isso que nós oramos e suplicamos ao Senhor. Amém. Em 1874, a providência de Deus, a providência do Senhor, visitou a Alemanha, e o que aconteceu ali repercute até os dias de hoje, beneficiando justos e injustos, ímpios e crentes. E a providência do Senhor, então, visitou um homem específico, um médico alemão chamado Friedrich Maass, que escreveu um dos seus artigos que foi publicado na Universidade de Göttingen, a primeira ressurreição por meio da compressão torácica externa, aquilo que posteriormente veio a ser conhecido como massagem cardíaca. Friedrich Maass, então, defendia e descreve em seu artigo que, ainda que o homem passasse da vida para a morte por meio desta técnica, por meio dessa massagem cardíaca, ele poderia trazer o homem da morte para a vida, da morte para a vida. No entanto, embora a providência comum do Senhor tenha possibilitado naquela época e ainda continue a possibilitar com o avanço de novas técnicas e de novas tecnologias, ainda que a providência comum do Senhor possibilite trazer homens da morte para a vida por meio da bênção comum sobre a sua criação, para o homem carnal, isto é, para um homem cuja alma rejeita Cristo e aos seus mandamentos,
nenhum benefício que ele possa desfrutar em seu corpo terá proveito para a sua alma. Ele pode ser trazido da morte para a vida 1000 vezes, mas ele continuará morto 1000 vezes. Ele pode até receber os benefícios vindo da própria mão de Deus sobre o seu corpo, mas ele ainda continuará morto. Ele ainda continuará morto. Interessante nós entendermos isso, meus irmãos, porque quando observamos o desenvolver de uma profecia como essa aqui, descrita e nos narrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, notamos que aqueles ossos que inicialmente eram secos, a eles foram dados tendões, a eles foram dados carnes e até mesmo pele. Mas, misteriosamente, o texto ainda diz que não havia neles o Espírito, não havia neles ainda vida. Eles, aparentemente e externamente, apresentavam-se como vivos, mas estavam eternamente mortos. Eternamente mortos. Porque assim é um homem natural. Eles apresentam estar vivos, é por isso que eles vivem como vivem. É por isso que Asaf, no Salmo 73, em sua perplexidade, ele diz a respeito desses homens que estão mortos, que para eles não há preocupações, os seus corpos são sadios e nédios, eles não compartilham das canseiras dos mortais. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os cobre como um manto. Mas uma verdade que se ecoa quando nós olhamos biblicamente essa situação desses homens carnais é que eles ainda continuam mortos diante do Senhor. Eles ainda continuam mortos eternamente em seus delitos e em seus pecados. E é com base nesta verdade que Deus se encontrou com o profeta Ezequiel para instruir o seu coração e o coração da igreja da antiga aliança. E hoje, nessa noite, ele também se encontra com a sua igreja para nos instruir sobre essa gloriosa verdade. A verdade de que somente através dos meios ordenados e estabelecidos por ele mesmo é que o homem pode verdadeiramente e não temporariamente e não externamente sair da morte para a vida, não através de uma simples massagem cardíaca ou de qualquer aparelho que tenha sido desenvolvido pelos homens, mas simplesmente por meio daquilo que ele ordenou. Por meio daquilo que ele ordenou, pode o homem ser trazido da morte para a vida. Essas são verdades que naturalmente emanam quando nós nos aproximamos de um texto como esse, em Ezequiel, capítulo 37. Em primeiro lugar, o texto nos mostra a condição natural do homem, nós veremos isso. E, em segundo lugar, então, o Senhor, através dessa profecia a Ezequiel, nos revela o meio pelo qual Deus usa para mudar essa condição natural. De novo, o Senhor mostrou a Ezequiel e nos mostra nessa noite a condição natural que o homem ele se encontra e o meio pelo qual Deus ordenou para mudar essa condição natural do homem. Por favor, e aí eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós não iremos passear muito pelas Sagradas Escrituras, mas é de extrema importância que você mantenha, seja em suas mãos a Bíblia ou o celular, a seguinte passagem dessa noite, a fim de até mesmo comprovar aquilo que eu os anuncio nessa noite. Veja o que o texto nos diz a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Lembre-se que nesse texto em particular, o contexto maior, ou seja, o contexto que circunda o livro do profeta Ezequiel, era justamente o momento em que os judeus, ou seja, o povo do Senhor, se encontrava exilado na Babilônia, depois de sucessivas tentativas e invasões lideradas pelo rei Nabucodonosor sobre o povo do Senhor. O primeiro cerco, ou seja, a primeira invasão, aconteceu em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor invadiu sobre Jerusalém e levou cativo para si prisioneiros, e dentre esses prisioneiros estava o profeta Daniel, como nós vemos na exposição dessa manhã, com o presbítero Vinícius Pimentel.
A segunda invasão, por assim dizer, do rei Nabucodonosor sobre o povo do Senhor aconteceu 8 anos depois, quando dessa vez, agora não mais o profeta Daniel, mas o profeta Ezequiel, ou seja, o profeta que nós estamos expondo e lendo nessa noite, foi levado. E posteriormente, após 11 anos, então, a Jerusalém ela é derrubada e o templo também que lá havia. No entanto, agora, quando entramos no texto em questão, encontramos Ezequiel pregando na Babilônia, ou seja, lembre-se, são 3 períodos. E o que nós estamos agora expondo é o segundo período da invasão de Nabucodonosor. E agora, Ezequiel se encontra na Babilônia, porque ele foi levado, pregando àqueles que lá se encontravam cativos. E Jeremias, por sua vez, que só é levado na terceira invasão do rei Nabucodonosor, se encontrava ainda em Jerusalém, pregando, por assim dizer, a consolar o povo do Senhor, confirmando e encorajando eles. E aí, se você já leu o livro do profeta Jeremias, talvez você se lembre dessas palavras, dessa passagem, onde ele encoraja o povo do Senhor a se animarem, embora estivessem cativos, mas a se estabelecerem e a formarem famílias, ainda que eles estivessem na Babilônia. Ainda que eles estivessem na Babilônia. E agora o profeta Ezequiel confirma aquilo que o profeta Jeremias havia dito no capítulo 29 de seu livro. Ele agora reafirma e encoraja aqueles irmãos a manterem firmes e inabaláveis no Senhor. Mas aí você pode imaginar que essas exortações, essas palavras do profeta Ezequiel não tenha sido recebido com tamanha alegria e ânimo. Talvez você pode imaginar que isso não veio a verdadeiramente tornar o povo do Senhor firme e inabalável naquela condição. Então, diante de tamanha desolação, diante de tamanha incerteza, o povo do Senhor se encontrava desanimado e abatido. Então, é nesse contexto, ou seja, do maior para o menor, é que então lemos as palavras do profeta Ezequiel aqui no capítulo 37, do verso 1 ao verso de número 14. Mas uma questão, uma dúvida que surge quando nós nos aproximamos de uma passagem como essa é por que eles se encontravam ali? A resposta pode ser e pode aparentar ser óbvia no início, mas quando nós olhamos para o todo das Sagradas Escrituras, fica muito claro o motivo pelo qual eles estavam passando por aquilo e o motivo pelo qual, como nos é dito no verso 11, eles se encontravam desanimados e abatidos. Veja o que nos diz o verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos, e o próprio Deus falando isso, são toda a casa de Israel. Eis que dizem, ou seja, eis que o povo do Senhor para com o seu Deus, diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Lembre-se que o Senhor já havia advertido e exortado a sua igreja, a igreja da Antiga Aliança, inúmeras vezes através dos seus profetas, lembrando ao povo do Senhor que caso eles viessem a se apartar da lei do Senhor, caso eles viessem a desprezar o pacto, a aliança que Deus havia firmado com a sua igreja, eles então seriam punidos severamente e rebaixados a uma condição de vexame e vergonha. O Senhor, por exemplo, por meio da boca de Moisés, em Deuteronômio, diz, o Senhor, preste atenção nas palavras, que já desde Deuteronômio é prenunciado, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, a Babilônia, o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Ou seja, o grande vale de ossos secos, representado aqui nesta profecia. Perceba como que o Senhor, ele estava pesando a mão sobre o seu povo, estava humilhando a sua igreja por meio desta profecia, por meio dessa visão dada ao profeta Ezequiel. E para que os irmãos possam ter a dimensão do que significa essa profecia, essa visão, e também o desânimo e o desencorajamento que a igreja do Senhor se encontrava naquele momento, veja que para o judeu, e aí eu explico aqui agora o motivo da tamanha desolação que eles se encontravam. Para o judeu da Antiga Aliança, ser morto e não ter o seu corpo lavado, envolvido em faixas e sepultado com dignidade, era motivo de muita humilhação.
É por isso, por exemplo, se você trazer à sua memória as passagens e as palavras do Evangelho, a urgência que José de Arimateia tem de não, o tire da cruz, deixe que eu o sepulte. Não faça como esses dois ladrões, jogando ou para os animais selvagens ou sendo queimado. Porque como judeu, ele sabia o que isso significa. E aí é justamente aí quando nós lembramos das palavras de Deuteronômio por meio da boca de Moisés. Vocês serão rebaixados a um estado de humilhação e os seus corpos ficarão expostos e não há ninguém que espante as aves e os animais selvagens. E esse era o propósito daquela visão, meus irmãos. Mostrar como que o pecado e a idolatria e a quebra e o desprezo do pacto levaria o povo do Senhor a um estado de humilhação e até mesmo ser comparado a um estado de morte, a um grande vale de ossos secos. Mas percebam, meus irmãos, além de meros aspectos contextuais, além de meros aspectos exegéticos, permita-me aplicar, ainda que esses contextos, ao coração dos irmãos. Veja que a igreja do Senhor, ela chega no verso de número 11 do texto que nós lemos, dizendo que estamos de todo exterminados, não há esperança para nós. Veja se não é isso que o pecado ele faz conosco, meus irmãos. O pecado, quando ele vem ao nosso encontro e busca fincar as suas raízes em nossos corações para se divertir conosco, ele nos faz acreditar que seremos como deuses. Ora, se não foi isso que ele fez com Eva no jardim. A questão ali não era se Eva, você não morrerá. A questão é você se tornará como Deus. E o problema é que quando nós damos ouvidos para o pecado, para as tentações, a grande verdade é que ele nos prega que seremos como deuses, até que percebemos que nós não conseguimos nem estar diante da presença do Senhor. E é por isso que incontáveis e inúmeras vezes nós já chegamos diante da presença do Senhor, envergonhados, e até mesmo sem coragem de vir à casa do Senhor devido a contínuos pecados cometidos diante de sua presença. Porque o pecado, ele, além de trazer culpa, ele nos rebaixa a um estado de vergonha e medo, onde nós não queremos mais ver o brilho da glória da face do nosso Deus. Mas aí você se encontra nesse estado de pecado. E aí você diz, como eu me livrarei disso? Por meio do meu braço forte, por meio da minha justiça. Deixe-me aqui passar um tempo, um período em jejum, em oração. Deixe-me aqui, de alguma forma, por meio da minha piedade, da minha disciplina e do meu foco, me tornar rápido para estar à presença do Senhor. E aí, Satanás, ele não apenas venceu você com a tentação, mas também no processo de santificação. Quando você, de alguma forma, em teu pecado, não olha para Cristo, mas para aquilo que você pode oferecer a Deus. E a grande verdade, meus irmãos, seja do menor para o maior, seja do mais experiente ao indouto que começou agora na caminhada cristã, o nosso grande desafio não é sermos disciplinados, mantermos o nosso foco e a nossa devoção. O nosso principal desafio, meus irmãos, na caminhada cristã é de crermos no santo evangelho de Cristo Jesus, onde ele nos promete não apenas a sua justiça, mas também nos promete nos tornar santos diante dele, onde ele não apenas morre em nosso lugar, mas ele envia o seu Espírito Santo a fim de nos tornarmos santos como ele é, onde por meio do seu Espírito ele nos leva a orarmos e em nossa oração, Senhor, não me enxerga, mas enxerga em mim os méritos de Cristo. Enxerga em mim os méritos de Cristo. Há como, por vezes, o cair em pecado nos desanima, meus irmãos. Mas não pare por aqui. Não pare por aqui. Experimente começar em Cristo, permanecer em Cristo e terminar em Cristo. Ainda que a caminhada cristã, por vezes, se assemelhe a um andar ou um olhar turvo, por vezes se assemelha a joelhos ralados.
e por vezes se assemelha a um caminhar com lágrimas nos olhos. Lembre-se aquilo que nós, por vezes, cantamos. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É aí que o conceito de uma doutrina sobre o cantar os salmos, ou dentre outras doutrinas, como a justificação ou a adoção, ela passa a se tornar experiencial para a tua alma. Para a tua alma. Veja se não é justamente isso que o texto em questão nos mostra. O povo do Senhor, eles foram separados de sua terra natal, ou seja, de Israel, de Jerusalém, do lugar onde eles adoravam, do lugar onde eles se encontravam com Deus, para Deus então anunciar as suas bênçãos e derramar sobre a sua igreja. Mas, por essa razão, agora que eles se encontram cativos e distantes da terra natal, eles se encontravam desanimados e abatidos. Mas é aí que então a narrativa, a profecia, ela muda de tom. Veja o que o verso 2, o que o verso 12 nos diz, a grande promessa de que eles viveriam e sairiam daquele estado de vexame, humilhação e morte, e eles seriam agora trazidos da morte para a vida. Veja o que o verso 12 nos diz. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso. Mas não apenas disse, mas o fiz, diz o Senhor. Logo após o verso 11, a nos apresentar um cenário de desânimo, estamos de todo exterminados. O verso 12, logo em seguida, nos dá essa promessa gloriosa de que eles sairiam da sepultura, que eles sairiam da morte para a vida. O povo seria trazido de volta para a sua terra, e isso serviria para eles como uma evidência de que o Deus do pacto, de que o Deus da aliança era fiel às suas promessas e ao seu pacto. Quando você observa esta profecia, quando você observa essa visão, fica muito claro aqui, meus irmãos, que o exílio é retratado como morte. A todo momento, quando nós lemos essas passagens que fazem referência ao exílio babilônico, é sempre retratado a um cenário de morte, de desânimo, sem vida ou ausência de vida, como alguém que não tem esperança. Mas a saída do exílio, especialmente descrita aqui no verso de número 12, é retratado como vida. Não é simplesmente uma mera volta à terra, mas é o sair da sepultura e ter o Espírito do Senhor, simbolizando então vida, mais uma vez, com alguém que sai da morte para a vida. No entanto, quando damos 2 passos para trás e percebemos que esta mesma verdade que aqui nos é apresentada também é ecoada de forma muito clara nas palavras do apóstolo Paulo, descritas em Efésios capítulo 2, quando ele nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que ou seja, estar morto em nossos delitos e pecados, era a nossa condição natural, como homens e mulheres que viviam em um grande vale de ossos secos, sem Deus e sem esperança. No entanto, Paulo também nos lembra que, embora estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados, Deus, por sua grande misericórdia e por sua grande benevolência, com o amor que nos amou, nos ressuscitou e nos deu vida em Cristo Jesus, nos passando da morte para a vida, nos tirando da sepultura dos nossos delitos e pecados, e nos levantando, então, para uma vida de vida e vida em abundância. Mas veja, não pare por aqui. Se os teus olhos agora foram conduzidos a Efésios capítulo 2, permita que os teus olhos sejam conduzidos ao livro do Êxodo, e veja o que também nos é retratado ali. Observem que a grande libertação que o povo do Senhor experimentou ali, nos descrita no livro de Êxodo. No Egito, eles estavam
escravos e viviam na terra pagã encharcada de idolatria, um texto que nos diz que o Senhor os tirou ali com o braço estendido e forte e saíram daquele cenário que representava escravidão e morte para aquilo que é chamado de Páscoa. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas aí a expressão que ele utiliza é que em Cristo ele nos ressuscitou. Mas aí em Êxodo como um todo, o livro todo, o povo se encontrava aprisionado, escravos, se encontravam em um cenário de morte. Mas aí, o momento especial que o Senhor promete libertar a sua igreja é naquilo que é chamado de Páscoa, onde o sangue de um cordeiro era pintado nos umbrais da porta de cada família, para que quando o anjo da morte passasse e se aproximasse e visse o sangue, as pessoas fossem poupadas e saíssem então daquele cenário de morte e escravidão. E aí o apóstolo Paulo, aplicando esta verdade, aos Coríntios ele diz que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, e assim o êxodo do Antigo Testamento foi uma representação, uma imagem da redenção em Cristo Jesus. E agora a promessa que nos é relatada aqui em Êxodo capítulo 37 é uma representação de um segundo êxodo, uma segunda redenção do povo de Deus, apontando mais uma vez para a gloriosa redenção que o povo do Senhor desfrutaria em Cristo Jesus, onde eles seriam agora ressuscitados por meio da obra de Cristo Jesus. Mas observe, e é por isso que o verso 24, se você não abriu a sua Bíblia até esse momento, por favor, veja o que nos diz o verso 24. E veja a glória do Evangelho aqui nesse versículo. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Perceba, é um pouco confuso, né? A gente rapidamente passa de um cenário de um vale de ossos secos, e aí, no mesmo capítulo, versículos posteriores, no versículo 24, é dito que o meu servo Davi reinará sobre eles, e eles observarão os meus juízos e os meus estatutos. Mas aí a complexidade dessas palavras é que Davi ele não está vivo aqui. Davi ele já não está mais em cena, ele não está mais na terra dos viventes. E por que Deus ele, então revela isso ao profeta Ezequiel? É que então, mais uma vez, não apenas os nossos olhos, mas os nossos corações são conduzidos ao Evangelho. E lá nos é dito que Cristo é o filho de Davi. E embora a igreja não cativa sobre o Império Babilônico, mas por vezes aprisionados em determinados pecados e vícios, ela pode, à semelhança de um mendigo nu, humilhado como Bartimeu, dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim, cumpre a promessa dita aos meus pais, lá em Ezequiel 37, versículo 24. Reina sobre a tua igreja, sobre o meu coração, e ajuda-me a obedecer os teus estatutos. Os teus estatutos. E assim, meus irmãos, essa é a imagem do Antigo Testamento, de escravidão, de morte, de renovação, de ressurreição espiritual, como alguém que sai da morte para a vida, prenunciando a salvação que eu e você desfrutamos em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, a nossa ressurreição. No entanto, embora o Senhor ele nos mostre nessa noite e tenha mostrado ao profeta Ezequiel a condição natural em que o homem se encontra, isto é, como mortos, como um grande vale de ossos secos, o Senhor ele dá e mostra a Ezequiel a forma como aquele estado poderia ser mudado, aquele cenário poderia ser mudado. É então que nós vamos para o nosso segundo e último ponto dessa noite, o meio pelo qual Deus usa para mudar a condição natural do homem. Veja se não é isso que o texto, de forma muito clara, nos diz no verso 4. Disse-me ele,
profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 7. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Verso 9. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A terra de Israel. Observem a ênfase que o texto dá ao ato de profetizar, ao ato de pregar sobre o profeta Ezequiel, em direção àquele vale de ossos secos, em direção à casa de Israel. E essa ênfase aqui não é dada de forma aleatória, de forma ao acaso, mas ela nos mostra que, ainda que a glória do Senhor seja evidenciada na criação, e isso é afirmado nos Salmos, o ápice da glória do Senhor é evidenciado e visto com maior precisão na salvação de pecadores por meio e exclusivamente por meio da pregação do Evangelho, por meio do ato de profetizar. Somente o Evangelho, quando pregado, tem o poder de transformar alguém que estava morto em seus delitos, em pecado, em alguém que agora tem vida, em alguém que era inimigo de Deus, em alguém que agora, por meio da obra de Cristo, é chamado de amigo de Deus, em alguém que estava eternamente separado de Deus, em alguém que agora se encontra unido eternamente a Cristo, o seu noivo. Somente o Evangelho, meus irmãos, pode vivificar verdadeiramente o homem, e o meio pelo qual Deus ele estabelece esse ato de vivificação, de ressurreição, é a palavra pregada, é a palavra pregada. O próprio Cristo ele diz isso no Evangelho de Mateus: as minhas palavras que vos tenho dito são vida e espírito. Ou seja, não era simplesmente o fato de Cristo estar encarnado, mas era aquilo que saía de sua boca. Ele não veio falar de si para si, mas ele veio falar da obra do Pai já estabelecida antes da fundação do mundo. As palavras que procedem da boca de Cristo eram verdadeiramente capazes de dar vida ao homem, porque ele era a própria vida. O texto nos diz indiretamente que aqueles homens que eram como ossos secos, que mesmo após o ato do profeta Ezequiel profetizar, eles ainda estavam mortos. O texto diz que formaram sobre ele tendões, peles e carne, mas ainda, e o texto deixa isso de forma muito clara, mas ainda não havia neles o Espírito. E o Espírito aqui é diretamente associado à vida. Eles tinham tendões, carne e pele, mas não tinham vida. E observe, por que mesmo após a pregação, por que mesmo após o ato de profetizar, e Ezequiel diz: profetizei como me fora ordenado. Ou seja, mesmo o profeta Ezequiel tendo obedecido à ordenança do Senhor, parece então, aparentemente, que nenhum efeito foi causado sobre aqueles ossos. Porque aqui uma verdade está sendo estabelecida. Não basta simplesmente fazer aquilo que o Senhor ordena. É necessário o acompanhar do Espírito Santo, a fim de que o meio, que não tem a utilidade por si só, mas se torne útil para aqueles que recebem a bênção do meio estabelecido pelo Senhor. É necessário o acompanhamento da obra do Espírito Santo. É por isso que, embora cantemos os salmos como um elemento ordenado pelo Senhor, embora ouçamos continuamente pregações expositivas reformadas cristocêntricas, embora cultuemos ao Senhor conforme aquilo que Ele nos ordena, ainda há uma grande possibilidade de irmos para o inferno. Porque não basta simplesmente, meus irmãos, externamente obedecermos aquilo que o Senhor lhe ordena.
mas é necessário, por meio do Espírito Santo, receber a Ele como Senhor de nossas vidas. É por isso que a igreja dos dias de hoje se encontra em um grande declínio, porque ela deseja e abraça o Cristo que é Salvador, mas até Ele ser Senhor de suas vidas. Eles desejam um Cristo que irá livrá-los da condenação vindoura, até que Ele ordene como se deve viver nesta peregrinação. Mais uma vez, não basta nos submetermos àquilo que Ele ordena, mas recebemos a ordenança com um coração humilde e quebrantado, a fim que o Espírito Santo opere em nós o seu querer e o seu agir. O verso 9 nos diz: então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Deus, ele havia ordenado que o profeta Ezequiel profetizasse, rogando-lhe que viesse sobre aqueles ossos o Espírito, para que a vida passasse a existir neles. E aí a expressão que aqui é utilizada como o Espírito é uma palavra, é uma expressão assimilada como ruá, que na língua hebraica pode indicar vento, fôlego, Espírito ou o Espírito Santo. E essa é a mesma linguagem, quando nós olhamos para o Novo Testamento, que Cristo ele utilizou para tratar do novo nascimento com Nicodemos, dizendo como aquele vento que sopra, para tratar do novo nascimento com Nicodemos. Mas veja que o próprio Deus, quando nós olhamos para as primeiras palavras do livro de Gênesis, ele soprou o ruá, o fôlego, o espírito de vida no homem, em Adão, e ele passou a ser alma vivente, e ele passou a ter vida. E aí perceba o paralelo, meus irmãos, que aqui é estabelecido. O velho Adão, aquele que teve o ruá do Senhor soprado sobre ele, o tornando alma vivente, o tornando como um homem com vida. Esse Adão, ele falhou e quebrou o pacto de obras. Mas o segundo Adão, aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, nos tornou almas viventes, porque Ele soprou o seu Espírito sobre nós, e agora não está mais sobre nós as consequências de um pacto quebrado, mas as consequências de um pacto obedecido. Não está mais sobre nós um manto de iniquidade vindo de Adão, que também teve o ruá soprado sobre ele, mas agora está sobre nós um manto de justiça limpo e puro, do ruá de Cristo que é soprado sobre nós, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Porque estamos em Cristo e por meio do Espírito Santo, meus irmãos, é que verdadeiramente temos vida. É que verdadeiramente temos vida. E a questão que surge é: e o velho Adão? Ora, porque todos nós descendemos de Adão e é por isso que o pecado original é passado de geração em geração. Em pecado, como nós cantamos nessa noite, me concebeu a minha mãe. O velho Adão, ele fica, e ali ele para, nas palavras do apóstolo Paulo: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Já não está mais sobre mim as consequências do pacto quebrado do primeiro Adão, mas as consequências de um pacto obedecido do segundo Adão. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A pregação, meus irmãos, é o meio pelo qual Deus salva os homens do túmulo de suas sepulturas para uma vida de renovação e salvação. A pregação é aquela que não apenas nos tira do Egito, mas nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O puritano chamado William Graham Hill, um dos membros da Assembleia de Westminster, que tornou-se bastante conhecido e famoso por duas grandes obras que ele escreveu,
A primeira delas, um comentário ao livro de Eclesiastes, e a segunda dela, o comentário ao livro do profeta Ezequiel, que originalmente foi destinado à rainha da Inglaterra. Em seu comentário, no capítulo 37, Graham Hill observa que, embora Deus pudesse ter ressuscitado diretamente o seu povo dos seus túmulos de morte no exílio, ele não o faz. Isso não diminui o seu poder, mas ele utilizou meios, e nesse caso específico, a pregação, a profecia de Ezequiel. Graham Hill ainda enfatiza que se estivermos totalmente comprometidos com Cristo e com aquilo que Ele ordena os seus meios, após os usos dos meios, continuaremos naquilo que Cristo pode fazer através daquilo que Ele ordenou. Embora façamos aquilo que Deus nos ordena, confiamos que somente Ele pode trazer os resultados. Isso não nos desanima, isso não nos desencoraja. O puritano, não William Graham Hill, mas Jeremiah Burroughs, em uma de suas obras, ele diz, encorajando aos ministros do Evangelho, talvez você prepare um bom sermão, talvez você ore, e no domingo pela manhã e à noite, você pregue e nada aconteça. Ele diz, não tem problema. Volte para a sua casa, prepare um bom sermão, ore ao Senhor, se dedique, estude e volte no próximo domingo e pregue de manhã e à noite. Talvez nada aconteça. Ele então conclui, não tem problema. Continua fazendo aquilo que Ele ordenou. Você não sabe o dia, você não sabe a hora. Continua fazendo aquilo que Ele ordenou, porque um dia o céu se abrirá e a glória do Evangelho encherá a terra por meio da pregação do Evangelho. Talvez você não tenha a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, mas continua fazendo aquilo que Ele ordenou. Continua buscando uma vida de santidade, de piedade diante do Senhor. Embora isso implique, por vezes, escorregar, cair e ralar os joelhos. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas você irá ver o seu Redentor. Ele irá ressuscitar o teu corpo em glória, à semelhança com Ele. Grande desafio, meus irmãos, é de crermos, como eu havia dito no início desse sermão, no Evangelho. Facilmente perdemos de foco e pensamos que está sobre nós a responsabilidade, e de fato está, uma vez salvos, porque aquele que tem o Espírito Santo produz os frutos, mas esses frutos são acompanhados intrinsecamente à obra de Cristo. Você não pode dar frutos se você não lembrar da obra de Cristo, e se por meio da obra de Cristo você não buscar dar frutos. Grande desafio, meus irmãos, é crermos no Evangelho, não apenas no processo da santificação, mas em todas as áreas da nossa vida. A grande promessa aqui desse texto, nos mostrando a condição natural do homem, o meio pelo qual Deus ele utiliza para vivificar este homem natural, que a sua condição natural é a morte, não é simplesmente nos instruir intelectualmente, mas é instruir principalmente a nossa alma. Quantas vezes nós tememos a morte por aquilo que nós podemos perder, por aquilo que nós podemos deixar de realizar como sonhos pessoais. Quantas vezes nós, debilitados fisicamente, perdemos a esperança no Senhor. E aí o grande consolo que nós podemos dar para a nossa alma e para aqueles que sofrem, não é simplesmente um tapinha nas costas dizendo que Deus é soberano, mas é levando o nosso coração e o coração daqueles que sofrem a promessas como essa, que embora aleijados, embora com câncer, embora com cirurgias prestes a fazer de grande risco, ainda que tudo venha a falhar, ainda que o nosso corpo venha a nos envergonhar, e os corpos dos ímpios venham a ser como de sadio e nédio, um dia nós ressuscitaremos em glória e seremos como o nosso Cristo. Ele é perfeito e justo, perfeito e justo. Mas perceba que essa é uma glória dada àqueles que confiam e repousam na obra de Cristo. Mas talvez você desfrute de a bênção de um cônjuge cristão, a bênção de um filho que teme ao Senhor,
mas ainda você não descansa em Cristo Jesus. Talvez você seja forte, ambicioso, mas um dia você não irá ressuscitar em vida e em glória, mas em morte e condenação. Mas que esta não seja a tua realidade. Confie em Cristo, se humilhe debaixo de sua poderosa mão e reconheça que somente Ele pode verdadeiramente vivificar a tua alma e trazer vida e ânimo para o teu corpo e para a tua mente e coração. Descanse em Cristo e seja por Ele e unicamente por Ele salvo. Em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus bendito, nós louvamos porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor, por Cristo Jesus, o Senhor nos salvou, o Senhor nos ressuscitou em glória e desejamos, ó Pai, aquela gloriosa ressurreição naquele grande dia, onde veremos a Tua face e seremos como o Senhor é. Maranata, ora vem, Senhor. Nos faz, ó Deus, Teus olhos fixos nas promessas do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a mortificar os pensamentos carnais que de alguma forma nos levam a pensar de que essa vida é para sempre, de que ela não é passageira como a relva, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a descansar nas tuas promessas, porque vai alta a noite, vem chegado aquele grande dia em que nós iremos ver ao Senhor face a face, não com corpos limitados, não com corpos cansados, mas fortes e sadios, revigorados, renovados, como o Senhor é. Conduz-nos, ó Deus, continuamente a Cristo, a fim de sermos salvos e continuarmos sendo salvos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós oramos a Ti. Amém. Amém.